O que é o luto? Bom, essa é uma pergunta difícil de ser respondida, viu, pastor? Quando a gente fala num processo de luto, a gente tem várias coisas que influenciam na definição do que é luto. Uma delas é a nossa história de vida. Então, as perdas que nós tivemos durante a nossa vida. Além disso, a cultura em que nós estamos inseridos e também as crenças que nós temos a respeito do tema. Então, cada um, a gente pode dizer, que vive o luto à sua maneira. Esse é um ponto. Mas, segundo o dicionário, eu peguei aqui a definição do dicionário Michaelis, lutos é um sentimento de pesar ou tristeza pela morte de alguém. Mas também é uma tristeza profunda causada por calamidade, dor, mágoa ou aflição. Então, seguindo esse conceito, a gente tem uma amplitude do luto, não só atrelado à perda pela morte, mas outras perdas que nós vivemos durante a vida. E se a gente pensar, a gente começa a viver o luto muito antes até da gente ter um entendimento do que é o luto. Por quê? Acho que o primeiro luto que todos nós vivemos é quando nós nascemos. Na separação que nós temos, do corpo da nossa mãe. Então, esta é a primeira perda que nós temos. E aí temos outras no decorrer da vida, a amamentação, por exemplo, a formatura, quando nós, de repente, perdemos um emprego, terminamos um namoro. Então, nós vamos vivenciando essas perdas no decorrer da nossa vida. Um outro ponto também é que, nesse momento em específico que nós estamos vivendo, nós estamos todos enfrentando muitas perdas, devido ao Covid. Então, é a perda do convívio diário com as pessoas, às vezes a perda do local do trabalho, a perda também de coisas que faziam parte da nossa rotina, a perda, muitas pessoas perderam seu emprego. Então, a gente pode dizer que a gente está vivendo, nesse momento, um luto em massa. E aí, tem um autor, o nome dele é Parks. Ele diz o seguinte, que o amor é a mais profunda fonte de prazer que nós temos na vida. Já a morte, quando alguém que a gente ama morte, é a mais profunda fonte de dor. Então, a gente pode dizer que a morte e o amor são dois lados da mesma moeda. Puxa vida. Olha, eu acredito que é a mesma sensação que você tem a cada domingo, onde nós aprendemos, expandimos os nossos conceitos. Talvez você que esteja aí acompanhando a gente pense, esse tema não vai falar muito para mim, pois eu não perdi ninguém. Então, como a doutora explicou, o luto é algo muito maior do que a perca, por morte de alguém, mas sim outros tipos de perca. Então, veja a pertinência desse momento para a gente conversar, para a gente se abrir, para a gente aprender como viver mais feliz. Então, doutora, depois que a senhora já nos elucidou em relação ao que é o luto, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho o porquê do tema, Luta no luto. Pois é, porque, na verdade, é uma batalha mesmo, É um processo muito doloroso, sofrido, que eu já falei, cada um vive a sua maneira, mas não deixa de ser um momento difícil, que nós enfrentamos. E aí, quando a gente fala especificamente sobre o luto pela morte, nós não perdemos só o vínculo com a pessoa que se foi, nós perdemos também outras coisas que talvez eram fonte de afeto, carinho, atenção, e que aí, devido àquela pessoa não estar mais presente, a gente não tem mais acesso a essas coisas. Então, a perda que a gente sofre não é só atrelada à pessoa, mas outras coisas que também impactam nossa vida. E aí, por que também um luto, quando a gente fala que o luto, a luta no luto?
Porque muitas vezes a gente acaba tendenciando a não achar que esse é um fenômeno universal e natural. Ou a gente acaba negando, isso não vai acontecer. E, além disso, além da gente achar que não vai acontecer, muitas pessoas ainda falam que é algo que vai acontecer só na velhice. Mas não, a morte ela pode acontecer a qualquer momento da nossa vida. Nós deveríamos tratar, né, a morte como algo mais natural do que tratamos. E tem alguns pontos que fazem do luto algo bem mais doloroso, que é o quê? A questão da morte inesperada, por exemplo. Então, acontece uma fatalidade, um acidente, e a pessoa morre. E aí fica muito mais difícil eu aceitar essa condição ou eu me arranjar de uma forma diferente, me adaptar a essa circunstância da morte inesperada, do que, por exemplo, num caso de doença. E aí, nesse caso de doença, né, um outro fator, um ponto importante também, que torna o luto mais doloroso, é a questão da falta de controle que a gente tem sobre a morte. Ninguém sabe quando vai morrer, de que forma vai morrer, e isso torna também muito doloroso por conta disso. E aí, assim, por mais que a medicina diga, né, olha, de repente tem uma pessoa que está num leito, prestes a morrer, a medicina já fala não tem mais o que ser feito, mas ainda assim a gente não sabe quando, nem de que forma isso acontecerá. Um outro ponto é que quando alguém morre, muitas vezes a gente não tem muita experiência com relação a isso. Pode ter pessoas que nunca foram a um velório, nunca foram ao enterro, e aí enfrentar essas situações pode ser muito complicado, e isso também torna o processo de luto uma luta. Entendi, doutora. Puxa, eu acredito que você se identificou nessa parte, porque, como a doutora falou, acho que todos nós pensamos, isso nunca vai ocorrer comigo, né? Isso nunca vai ocorrer comigo, e é justamente esse ponto que eu gostaria de trazer a próxima pergunta, doutor, porque, como a senhora falou, geralmente a gente pensa na questão da perca de uma pessoa mais idosa, né? E, de repente, acontece uma fatalidade, uma tragédia de uma pessoa jovem, e a gente fica, nossa, né? E aí a próxima pergunta, como ficou essa relação do luto com a situação do Covid-19, onde muitas pessoas que aparentemente eram saudáveis, jovens, perderam a vida? Pois é. Então, antes de eu falar da morte, né, na questão do Covid, eu vou retomar a questão de que o luto a gente também enfrenta pelas perdas que a gente tem de outras coisas na nossa vida. Então, quantas pessoas tiveram a perda, né, acho que todos nós tivemos a perda do convívio diário com alguém. O fato de estarmos em casa fez com que a gente perdesse, né, convívio com amigos. O próprio ambiente aqui da igreja, estar presente na igreja, é uma perda também. Pessoas que perderam o seu trabalho, enfim, as perdas foram inúmeras, sem contar o número de mortes. Então, aqui no Brasil, por volta de 574 mil pessoas já morreram, sem direito à despedida. Então, é um número assustador quando a gente pensa, né, de que foram pessoas que estavam aí nas suas rotinas e, de repente, faleceram. Então, a gente pode dizer que tem, no mínimo, o mesmo número de pessoas sofrendo luto nesse momento. Só que, antes da pandemia, a gente tinha... era conhecido para a gente os rituais fúnebres, as condolências, como elas aconteciam, o apoio da família, de amigos, era algo tudo muito conhecido. Agora, devido à pandemia, né, com o Covid, nós estamos enfrentando uma mudança muito grande. Então, os velórios precisaram ser abreviados, os enterros também. A gente chega no velório e não pode dar um abraço na pessoa enlutada.
E ainda falando depois, né, depois que tudo acontece e tudo mais, as famílias ainda precisam de um tempo para voltar à sua realidade. Mas que realidade, já que estamos todos em casa, muitas vezes trabalhando de uma forma diferente? Então, nós também estamos sofrendo os nossos próprios lutos diante desse processo. Então, acaba sendo bem complicada essa fase do luto no Covid. Não bastasse o luto já ser uma batalha, né, doutora? Eu acho que a batalha ficou mais difícil, que, como a senhora falou, várias pessoas não puderam nem ter esse processo de despedida, né, de acompanhar ali, de passar por esse momento onde a gente pode, ao menos, dar o apoio familiar, né? Então, veja, talvez você que está acompanhando a gente, ou os irmãos que aqui presentes estão, não tenham perdido pessoas, mas tiveram outras percas, como a doutora já falou, como emprego, convívio e tantas outras coisas. Diante desse quadro desafiador, doutora, a próxima pergunta é possível superar o luto? Então, sim e não, né? Por quê? Porque o luto é um processo que precisa ser vivenciado. Quando a gente fala em superação de luto, algumas pessoas enlutadas pensam que algo, de repente, vai acontecer um fenômeno em que ela vai deixar de sentir aquela dor, mas isso não acontece. Então, no caso do luto, tem 3 coisas que estão atreladas a esse processo. Primeiro, é um processo que precisa ser vivido, vivenciado, enfrentado. Também envolve adaptação a uma nova realidade, e envolve também ausência. Então, a ausência daquela pessoa que tinha um valor muito significativo. Então, quando a gente fala, né, em luto, é um processo de adaptação a uma nova realidade para lidar com a ausência de uma pessoa que a gente ama. Tem um ponto importante também, que quando a gente fala, né, no processo de luto, o primeiro ano é o mais difícil. Por quê? Porque é no primeiro ano que a gente vai passar por algumas datas, que são datas comemorativas, de repente, ou datas que fazem com que a gente se lembre da pessoa que se foi. Então, por exemplo, Natal, o aniversário da pessoa, o nosso aniversário. Então, são situações que a gente enfrenta e que são muito difíceis. Então, assim, é um ciclo inteiro. Mas aí você pode me perguntar, então o luto dura um ano? Depende de novo. Por quê? Porque cada um encara o luto na sua maneira e no seu tempo. Então, tem pessoas que se retraem mais, tem pessoas que menos, tem pessoas que saem contando o que aconteceu para todo mundo. Então, respeitar o tempo e a forma com que cada um vivencia o luto é muito importante. Eu costumo dizer que a gente deve julgar menos e acolher mais, porque a pessoa enlutada, ela precisa desse nosso acolhimento e desse nosso apoio, e não precisa do nosso julgamento. Então, dizer, você está sofrendo demais, você está deixando de fazer isso ou aquilo, isso não é interessante, não ajuda. Entendi, doutora. Puxa, para terminar, esse momento, como a senhora falou, de superação, né, que é um processo, e eu gosto dessa palavra processo, porque não é algo instantâneo, é um processo, é algo que envolve tempo, né? Eu acho que muitas vezes, doutora, nessa vida que nós estamos vivendo é tão rápida, a gente gosta de resposta rápida. Por exemplo, se a gente está querendo mandar um e-mail e a internet está um pouquinho mais devagar, a gente já fica, né, ansioso, porque a gente está acostumado a tudo rápido, veloz, instantâneo. A gente esquece que, como seres humanos, nós vivemos um processo, né? Nessa época fast food, de coisas rápidas, nós devemos lembrar que não somos máquinas, somos pessoas, temos sentimento, é algo que muitas vezes demora,
Mas eu gostaria de terminar com essa pergunta, que eu acredito que é a pergunta que traz esperança para todos nós. Como lidar de uma maneira saudável com o luto? Antes de responder essa pergunta, eu quero dizer que eu gravei um podcast que será disponibilizado aqui para a igreja, né, nos links da igreja, onde eu falo como lidar com situações, por exemplo, de ter uma criança que está enfrentando o processo de luto. E quando eu falo também sobre o tempo em que dura esse processo, ou a forma, lá no podcast também eu coloquei, né, eu falei sobre isso. Até quando a gente pode encarar como um processo saudável e normal, e quando requer uma ajuda profissional, seja de um psicólogo ou um psiquiatra, para ajudar nesse processo. Mas voltando, né, existem sim maneiras da gente lidar com o luto de uma forma saudável. Mesmo sendo muito doloroso, porque é um processo doloroso, existem algumas dicas. A primeira delas é a gente aceitar que a pessoa morreu, que a pessoa se foi, e que nada daquilo que for feito vai trazer a pessoa de volta, neste momento. Este é o primeiro ponto. Um segundo ponto é permitir-se viver a dor daquele momento. Tem pessoas que se culpam, tem pessoas que se revoltam, tem pessoas que sentem muita raiva do que aconteceu, tem pessoas que sentem dor, tristeza. Então, estar imerso e viver, né, vivenciar essas dores é muito importante. Ao passo que, se você se negar a enfrentar situações que podem te trazer algum tipo de incômodo, por exemplo, você só vai prorrogando o sofrimento. Então, isso ajuda muito pouco. Então, por mais difícil que seja a situação, é necessário enfrentar. Por quê? Porque o luto é um processo, como eu já disse. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto é estar aberto a aprender coisas novas. Então, quando alguém da família morre, vamos dar um exemplo de um familiar, por exemplo. Além de sentir a falta da pessoa, a pessoa ocupava um papel importante na família, que agora, devido à ausência dessa pessoa, quem ocupará esse papel? Por exemplo, o pagamento de contas da casa. Então, é necessário que alguém assuma esses papéis, mesmo sem saber ou ter muita habilidade para isso. E isso pode também ser um fator de bastante desconforto. Então, o quanto mais aberto a pessoa estiver a esses rearranjos ou a readaptações à vida, melhor. E um outro ponto também é que, independente da religião, da crença religiosa, você resgatar qual é o conceito que eu tenho de morte. O que é morte para mim? O que acontece com uma pessoa depois que ela morre? Ter o entendimento de morte me traz um pouco mais de calma e tranquilidade para lidar com isso. Uma outra coisa que eu vejo acontecendo bastante, pastor, é que as pessoas enlutadas, elas não se sentem no direito de, por exemplo, desfrutar de outros sentimentos e outras emoções. Por exemplo, as alegrias. Então, às vezes, a pessoa é convidada para alguma situação, ela não vai porque, como assim, eu estou enlutada, né? Às vezes é aniversário do filho. A pessoa, embora ela tenha perdido o pai, por exemplo, é aniversário do filho dela, e aí ela não vai comemorar por conta disso. Então, viver, desfrutar dessas alegrias, né, momentos bons e momentos ruins, nós temos em todas as etapas da nossa vida. Mas permitir-se desfrutar dessas alegrias, desses bons momentos, pode também ajudar para viver o luto de uma forma mais saudável. Puxa, doutora, muito obrigado. Eu acredito que todos que estão aqui foram assim ricamente abençoados por essas orientações.
essa quebra de tabus, acredito eu, né? Que, sim. Como a senhora falou, muitos pensam, puxa, eu estou enlutado, então como é que eu vou me sentir feliz com meu filho? Né? Então, veja a importância desse momento para a gente aprender como viver melhor, como ter uma vida plena. Eu gostaria de salientar algumas coisas. A primeira que a doutora falou, você sabe que além desse momento que aqui temos, onde ela explica, dá essa entrevista para a gente, todos os profissionais, eles fazem algo a mais. A doutora preparou um artigo, onde você vai encontrar um pouco mais de informações sobre o assunto. Além disso, gravou um podcast, onde você vai esmiuçar mais detalhes. Achei muito interessante uma das coisas que a senhora se propôs, que é a questão do luto das crianças. Sim. Muitas vezes a gente encara o luto, na nossa perspectiva, como adultos, mas e as crianças? Como eles vivenciam isso? Elas merecem, né, esse cuidado e essa atenção, porque é muito difícil. Tem pessoas que perderam, tem crianças que perderam os pais nesse momento de Covid. Sim. Então, veja que no podcast você vai ter muitas outras informações que talvez aqui não foram mencionadas devido ao tempo. Então, por favor, acesse. É um material riquíssimo, muito bem preparado, com carinho e oração.